Oi, gente, cá estou eu com mais um vídeo para este canal. Já clique em gostei no começo do vídeo, senão você vai se esquecer. Se inscreve aqui embaixo, comenta e me segue nesse Instagram que tá aparecendo na tela, que eu compartilho tudo em primeira mão por lá. Gente, antes de começar esse vídeo, queria falar pra vocês, você está vendo esse cabelo maravilhoso, restaurado, bonito? Foi a Nanoline que fez esse trabalho todo, de dentro pra fora, com as cápsulas de silício que eu tomo, com o nanoxidil que eu passo nas entradas do cabelo, como também os produtinhos maravilhosos que tem a nanotecnologia, que é a tecnologia muito pequena que ela consegue entrar no fio e fazer esse milagre aqui. Então, gente, amanhã é Dia Internacional da Mulher e a Nanoline tá com a super promoção. Você compra com o meu desconto, ganha o meu desconto, você vai ganhar um brinde de cronograma capilar fechado ali para hidratação, nutrição e reconstrução, que são as ampolas em natura. Então, comprando amanhã no Dia Internacional da Mulher, ou já mandou a mensagem hoje, porque eles vão te atender amanhã, pra você não se esquecer, você vai ganhar esse kitzinho. E nesse mês, olha só que legal, as pessoas que comprarem vão estar concorrendo a 3 meses de presentes Nanoline, de kit Nanoline na sua casa. E mais, a pessoa que comprar o maior valor já vai ganhar esse prêmio, sem precisar passar pelo sorteio. Então, assim, o mês da mulher e do meu aniversário tá sensacional. Corre lá pra vocês participarem. Já manda um oizinho lá. Oi, quero saber da oferta que a Elaine acabou de comentar do Dia da Mulher. Eles vão te responder. Se não responder hoje, vai responder amanhã, mas vão te responder, tá bom? O link tá aqui embaixo e agora eu quero falar com vocês um assunto sério. Bom, pra quem me acompanha lá no Instagram e também aqui no canal, sabe que eu sofri um acidente no ano passado. Nesse acidente eu estava grávida. Graças a Deus não aconteceu nada com o meu bebê. Eu bati a cabeça, mas também não aconteceu nada grave. As minhas filhas também, elas não se machucaram. E foi, assim, um dos dias mais traumatizantes pra mim. Porque depois desse acidente, toda vez que eu via um carro vindo na minha direita ou no local que eu tava, parecia que o carro ia bater em mim. Então eu tive que superar alguns reflexos de trauma que ele gerou em mim. E tô aqui, a gente tá aqui pra vencer traumas mesmo. Então eu vim trabalhando isso na minha mente, mas querendo ou não, o acidente é uma coisa extremamente pesada pra nós. A gente não foi preparado pra passar por isso e nem deve, na verdade. É muito triste. Mas por que eu tô falando aqui pra vocês? Eu nunca contei pra vocês a razão, né, de todo o meu acidente, que foi provocado por eu mesma. E o Pai de Jesus teve misericórdia da minha vida. Foi eu que provoquei tudo isso e ele ainda assim teve misericórdia de mim. Antes de contar, eu preciso abrir um parênteses aqui para explicar que eu tenho uma filha que chama Mariana, que ela tem uma personalidade muito parecida com a minha. E que se eu não tomar cuidado, eu vou gerar muitos traumas, muitos problemas na vida dela, né? Porque ela tem a personalidade parecida com a minha e a gente é sensível a tentar agradar outras pessoas. Esse é o nosso jeito. Claro que mãe perfeita não serei, vai ter muitas coisas que eu vou errar com as minhas filhas. Se você não quer traumatizar o seu filho, você nem tenha um, porque a vida já é um trauma. Você tirar ele da sua barriga já é um trauma. Não tô querendo entrar nesse mérito. Tô querendo dizer pelo seguinte, eu recentemente coloquei ela em umas atividades lá pra ela participar, e eu fui buscar ela. Quando eu fui buscar ela, ela tava com a cara super triste. E eu perguntei pra ela, filha, o que aconteceu? Que você tá muito triste? E ela tava muito triste, quase chorando. E ela falou, não vou falar o nome, disse que tava triste comigo porque eu fiz tal coisa. E a Mariana chorava, assim, quando ela começou a contar pra mim, ela começou a chorar, assim, desesperada. Coloquei ela dentro do carro e falei, olha, eu vou lá chamar ela e a hora que ela vir aqui, você vai pedir desculpa. Fui lá e chamei, olha, minha filha tá, né, a Mariana, ela tá triste, chorando, diz ela que você falou que ela fez alguma coisa, queria que você me falasse o que foi, porque eu vou corrigir ela, vou conversar com ela, ela tá muito triste e ela queria te pedir desculpas. Então eu chamei essa pessoa, a pessoa ficou assim, né, o que aconteceu aqui? Aí quando chegou lá, a Mariana chorava e pedia desculpas, me desculpa, eu não vou fazer mais, e aquilo tudo, e aí a pessoa ficou assim, não precisa ficar assim, não, nossa, não aconteceu nada e tal. E ela começou a disfarçar ali, nossa, imagina e tal, mas eu tinha entendido o que tinha acontecido. De fato, a Mariana deve ter feito alguma coisa, né, porque minha filha não é nenhuma santa, é criança, principalmente. E a pessoa olhou pra ela e falou, olha, isso é feio, eu tô muito triste com você. Aquilo entrou dentro do coração da Mariana e a Mariana é assim, eu já expliquei pra vocês que cada criança, né, um tipo de educação funciona.
A educação de palmada é uma que não funciona com a Mariana. Porque a Mariana, gente, ela é muito sensível à conversa. Então, se você conversar com ela, ela vai entender, ela vai melhorar. É sério, ela se sente muito mal. Se você explicar as razões ali, ela vai melhorar. Isso é incrível. Minha filha tem um caráter muito facilmente moldável. Embora ainda seja pecadora, ainda seja uma criança, ainda que o coração seja mau, né? Porque o coração vem do pecado, mas ainda assim permite-se ser moldável. E isso é, assim, uma característica linda. Mas a gente tem que tomar cuidado. Porque esse tipo de pessoa, você coloca culpas em cima dela e isso deixa ela doente. Então, se eu chegar na minha filha e falar, nossa, eu tô muito triste com você, eu não vou te perdoar, isso daí vai acabar com a Mariana por dentro. Claro que eu não faço esse tipo de coisa, mas eu tenho receio das outras pessoas fazerem isso. A pessoa em questão ficou extremamente constrangida, disse, imagina, não precisa pedir desculpa não. Na verdade, a culpa não foi dela, é que a Mariana é diferente. Às vezes ela falou para outras crianças, e as crianças, tô nem aí que você vai ficar triste comigo, mas a minha filha não, a minha filha, ela entende você, ela quer conversar com você e ela quer, né, tá bem com você. Por que eu tô contando isso, gente? Porque eu também sou muito parecida com a Mariana. Desde criança eu era assim, desde criança eu queria tá bem com as pessoas, até exageradamente. Eu tinha dificuldade até em falar não, acabava falando sempre sim para as pessoas porque eu não queria chatear. Isso a gente sabe que é errado, porque acaba que quando a gente fala sim para todo mundo, a gente acaba falando não para nós. E eu cresci num ambiente assim que já foi me colocado muita culpa. Mas o X da questão, né, vamos trazer as claras da situação, é que pai e mãe, eles têm total responsabilidade na moldagem também do nosso caráter, porque são eles que estão ali nos primeiros anos de vida nosso, que até os 7 anos o nosso caráter vai sendo moldado. Pois bem, para quem conhece a minha história há mais tempo, sabe que eu vivi em famílias disfuncionais, vim de uma geração disfuncional, os casamentos não tendem a dar certo, divórcio é uma coisa muito comum, a mulher altiva, a mulher Jezabel, a mulher nervosa, a mulher brava, a mulher que manda, ela é muito constante no meu meio familiar e é uma coisa que eu tenho que lutar constantemente para não me tornar uma, embora em alguns momentos no começo do meu casamento eu tenha sido, e isso até gerou crises conjugais. É uma coisa que eu tenho que lutar, mas enfim, eu fui ensinada do meio que eu vim que você, homem, né, não serve pra nada, homem você tem que tem que pisar, na verdade, tem que pisar, pisa no homem, que o homem tem que ser pisado, que o dinheiro que você ganha, ele não pode chegar na mão do homem, que o dinheiro é pra mulher, enfim, eu fui ensinado no meio, na época que o feminismo não existia, mas era pior que o feminismo, o ambiente de feminino, né, ao qual eu fui inserida. Quando eu me casei com meu esposo, eu decretei a Terceira Guerra Mundial, no meio familiar, porque passou que virou uma competição entre mãe e marido. Isso é horrível. Principalmente a pessoa que tá no meio disso e quer estar bem com todo mundo. A pessoa que quer estar bem com todo mundo, ela não fica bem com ninguém. Porque ela tenta agradar um, e o outro desagrada. Você tenta agradar outro e o outro desagrada. Você fica assim. Meu Deus, preciso de terapia. E a terapia me ajudou a entender que primeiro eu tenho que estar bem para poder fazer pelo outro. Então, se eu estou me agradando, vou acabar desagradando um ou outro, ou os dois, enfim. Hoje eu entendi isso. Pena que eu não fiz terapia antes, mas enfim. A questão que eu quero entrar aqui, gente, é que a minha vida inteira eu escutei que quando eu morrer, você vai me valorizar. Quando eu morrer, você vai chorar no meu caixão. Eu não quero que chore no meu caixão. Olha, eu tô morrendo, mas é culpa sua. Você tá me matando. Gente, essas são as frases populares que o povo usa de meme, que é lindo. Ai, minha mãe fala assim, ai, quando eu morrer vocês me valorizam. É lindo pra algumas pessoas, mas a gente tá falando de uma menina que é igual a Mariana. Talvez você chegar numa criança e falar, olha, eu tô triste com você, a criança. Talvez você chegar num filho e você fala, olha, o dia que eu morrer você vai me valorizar. A criança vai falar, tá bom, mãe, eu vou te valorizar. Mas talvez você tá falando com uma criança igual a Mariana e a criança vai ficar tipo, meu Deus, eu sou a causa da morte da minha mãe. É isso mesmo. Então, por isso que entenda, não dá pra você usar um padrão que eu acho horrível, né? Porque se você tá falando pro seu filho, usando a sua morte pra fazer ele te obedecer, usando a sua morte pra fazer ele te amar, é porque você falhou em outras coisas. Você tem que ir pra uma coisa mais obscura pra poder ser respeitado. É até triste essa situação. Eu fico com pena tanto da criança quanto da pessoa que tá usando dessa manipulação pra conseguir alguma coisa. Porque é sinal que ela falhou em outra coisa e ela tá tentando manipular de outra forma. Mas vamos lá. Então, a vida inteira, gente, eu sonhava no velório da minha mãe.
Eu sempre sonhava caixão da minha mãe, enterrando a minha mãe, na catatumba da minha mãe. Então eu enterrei a minha mãe, sério, tipo, eu não perdi a conta, umas 50 vezes. E era horrível. A sensação era de tristeza. Eu acordava com, não sei se vocês acordaram, com os nervos assim, de tão nervosa que eu ficava. A minha perna acordava gelada e eu acordava toda dura. De tão tensionado que ficavam os meus nervos. Eu cheguei até a fazer massagem e a massagista falar: moça, você tá tão tensionada, mas tão tensionada, que tá custando pra eu conseguir, né, relaxar ali, relaxa, de tão tensionada que eu ficava. Então eu tinha muito pesadelo. Muito pesadelo. E pra uma filha, sonhar com a morte da mãe é horrível, horrível. Então você perde o seu dia, você perde o apetite, no outro dia acaba seu dia, e à noite, que era pra você estar descansando, você tá sonhando com morte. Então é o tempo todo assim, a morte era o assunto principal da minha casa, da minha família, até hoje é. E é uma das coisas que talvez, né, faz você não querer ter tanta proximidade, porque você sabe que a pessoa vai usar sempre esses mesmos argumentos e vai tentar te deixar mal. Hoje, graças a Deus, né, depois de tratamento, já não fico tão mal, mas no passado eu não tinha um tratamento, então eu não sabia lidar com essa situação. Quando aconteceu o meu acidente, eu dormi, eu acordei, eu lembro como se fosse hoje, eu lembro que eu tava num cemitério, e eu tava com o Jefferson, e a gente tava indo lá no túmulo da minha mãe, que ela tinha morrido mais uma vez, porque era só isso que eu sabia sonhar. E aí eu ia pra casa dela, guardar as coisas dela e tal, e ver aquele sentimento de tristeza, aquela dor. E aí eu, no sonho, mais uma vez, aquelas frases que eu escutava, que não pode valorizar o marido, você tem que valorizar sua mãe, porque a sua mãe vai morrer. Então você tem que viver em função de esperar a morte de alguém, e você tem que torcer pra quando essa pessoa morrer, você tá bem com ela. Porque as brigas são, né, as discussões são tão constantes, você tem que estar torcendo pra tá tudo bem, porque a pessoa pode morrer, e aí você vai morrer de remorso. Lembrando que remorso não é coisa de crente, tá? Entenda isso, karma, remorso não é coisa de crente. A gente é arrependimento, transformação e graça e misericórdia de Deus, tá? Se alguém tá usando esse tipo de frase com você, tem que se converter. E aí, gente, sonhei, e aí veio aquela coisa ruim, aquela dor, e aí eu acordei de manhã, e eu falei: meu Deus, eu vou perder minha mãe vai morrer, mais uma vez. Aí já começou a chorar de novo, já me deu aquele desespero, eu falei: preciso ir lá me despedir dela, e aí eu falei: mas eu tenho que aproveitar os últimos dias dela, e, gente, isso assim, toda a vida assim, sonhando com morte. E aí, o que aconteceu? Veio aquele sentimento de que eu tinha que largar meu marido pra estar com a minha mãe. Então, mais uma vez, falava dela na minha cabeça, que eu não valorizava ela, que só valorizava meu esposo, e aquele monte de palavra, e eu cheguei a um ponto que eu e meu esposo começamos a brigar ali, e eu falei que ele que era que atrapalhava no relacionamento com a minha mãe, quando não é verdade, é mentira isso aí, tá? E eu peguei e falei o seguinte: estou indo pra Mariluz, eu não tenho data pra voltar, então eu vou levar muita roupa, eu vou decidir o que eu quero da minha vida, eu vou me dedicar à minha mãe, eu não vou ficar aqui com você, porque eu tenho que valorizar minha mãe, e é porque mãe é uma só, e aquela história toda. E aí Jefferson chorou bastante, ficou mal, falou pra eu não ir, e eu falei que não, que eu tava decidida, que eu precisava, né, porque minha mãe podia morrer e tal, e aquela história toda. E aí, gente, no meio do caminho, eu sofri um acidente horrível, foi um apagão. Quando eu acordei, foi questão de segundos. Quem já sofreu acidente sabe como é que é. Você tem um apagão. Eu acordei, o meu carro tava todo batido, a lateral. Eu tinha batido a minha cabeça. A porta do meu carro não abria. O carro ficou em cima de um negócio, uma grama lá em Cruzeiro do Oeste. E quando eu saí, entrei em desespero. Meu carro tava todo amassado. E aí eu fui lá minhas crianças, graças a Deus tava tudo bem. Aí eu tava grávida, aquele desespero, minha criança podia ter batido no volante. Enfim, gente, foi assim, um milagre de Deus, porque eu tava grávida e a batida veio tudo em cima de mim. E aí o que aconteceu? Eu não tinha como sair de lá. Eu não tinha que pegar o celular, ligar na marca cara de pau, liguei pro meu esposo, eu falei: amor, bati o carro e eu preciso sair daqui, eu preciso de ajuda. Meu esposo andou mais de 100 km de moto pra poder nos socorrer. Quando chegou lá, ele não falou nada, sabe? Ele só olhou pra minha cara e falou: vamos aqui, vamos te ajudar.
Enfim, mas eu tava com um sentimento de vergonha tão grande, porque anteriormente eu tinha brigado com ele, e aí vem outro sentimento de culpa, porque eu já tava com culpa, porque eu tinha que agradar minha mãe, porque ela ia morrer, agora eu estava com culpa, porque eu tinha que agradar meu esposo, porque era ele que me socorria nos momentos difíceis. Então eu fiquei assim, o que eu faço? Eu tenho que agradar um que vai morrer, ou o outro que me ajuda nos momentos que eu mais preciso? E eu fiquei assim, tão perturbada, que eu tive que procurar tratamento psicológico. Foi assim um dos pontos meus que eu entrei no fundo do poço, realmente, que eu falei pra vocês que eu procurei terapia. E aí, na terapia, eu descobri que os sonhos que eu tinha eram sonhos traumáticos. Às vezes eu pensava que era sonho espiritual, às vezes eu sonhava que era Deus me repreendendo, às vezes eu só achava que era o diabo me oprimindo, mas eram sonhos traumáticos, porque quando eu comecei o tratamento, comecei a reconfigurar tudo isso aqui, a entender, a jogar pra fora os pensamentos, entender a situação, os sonhos foram embora. E nunca mais eu sonhei no enterro, no velório da minha mãe. Claro que algum dia isso vai acontecer ou não, né? A gente não sabe quem vai morrer primeiro, mas a lei da vida, que geralmente é que os pais vão antes, mas a gente não sabe também, né, gente? Então, nunca se vanglorie achando que você vai viver mais tempo que fulano. Porque da mesma forma que, né, minha mãe fala que ela vai morrer, pode acontecer de eu morrer antes também, né? Vocês sabem que eu sou hipocondríaca, é tipo, todo dia é uma vitória pra gente. Ô, glória! E aí, por que eu tô falando isso pra vocês, gente? Porque talvez você também esteja passando por situações que você tá tendo sonhos e tá achando que é Deus te falando, que é o diabo te falando, que é alguém te falando, que é a sua consciência falando, e na verdade são sonhos traumáticos vindo de uma criação traumática, vindo de crenças absurdas que fazem você adoecer. Eu quase perdi a minha vida de tanta culpa que eu sentia, que as pessoas colocavam nos meus braços. Todo mundo. Às vezes era a professora, às vezes era a amiga, às vezes era a tia, a sobrinha, a prima, a mãe, o marido, era todo mundo. Por quê? Uma vez que você encontra alguém que você consegue oprimir e aquela pessoa aceita a opressão, isso vai acontecer. E eu era a pessoa que os outros olhavam e falavam, derrotada, oprimida, é ela mesma que eu vou tacar todo o meu lixo emocional, porque eu não quero arcar com as minhas responsabilidades, eu vou jogar em cima de alguém que é fraco. E essa pessoa era eu. Quando eu me posicionei, entendi quem eu era em Cristo, e o quanto eu era amada por Jesus, o quanto Deus ele me amava, e o quanto que eu poderia ter um potencial muito maior, que não era minha responsabilidade a salvação das pessoas, que não era minha responsabilidade convencer e sim do Espírito Santo, que eu não tinha responsabilidade de carregar ninguém nas minhas costas, e sim apenas anunciar a palavra de Deus. Eu passei de uma fase tumultuada, problemática, para viver o melhor de Deus para minha vida. E graças a Deus hoje eu tenho vivido o melhor de Deus. Falo isso porque a minha vida toda eu vou ser cobrada nessa área. A minha vida toda eu vou ser julgada nessa área. Mas eu tô pronta. Hoje eu tô pronta para entender. No passado, quando eu lia comentários a meu respeito, falando dessa situação, né, eu sentia muito mal. Eu me sentia um lixo, eu achava que eu não merecia nada, que eu era realmente, que eu não prestava. Hoje eu entendo. Eu tratei isso dentro de mim, eu entendi o porquê que a minha vida não é igual a de todo mundo, eu entendi a família que o Senhor me deu, eu entendi o porquê de cada coisa, e eu passei a aceitar aquilo que eu tenho. Tá tudo bem. No passado eu não aceitava, eu queria mudar as pessoas, hoje eu não quero mudar, hoje eu quero apenas aceitá-las e inserir elas em cada uma num contexto em que elas devem estar inseridas. E é isso, gente, procure tratamento se você tá passando por isso também, e claro, analise seus filhos. Se você tem um filho igual a Mariana, não carregue culpa nas costas dele. Ensine pra ele que o perdão é maravilhoso e que Jesus é misericordioso. Amém? E é isso. Clica no gostei, se inscreve no canal. Não esquece de clicar no link aqui, chamar no online lá, porque essa promoção tá muito boa. Feliz Dia da Mulher!